Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, e hoje estamos no item Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Estudaremos as questões 248, 249 e 249A. Vamos lá? Utilizamos para o nosso estudo o livro da editora M, e se você puder compartilhar esse vídeo, você estará ajudando a divulgar a doutrina espírita, lembrando sempre que não tem fins lucrativos, a gente não monetiza os vídeos, tá bom? Então vamos lá. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Kardec insiste nas perguntas, nós falamos no vídeo de ontem, sobre o fato dos espíritos verem 360 graus, verem por todos os lados, não precisarem da luz para enxergarem. Mas o Kardec reitera, né? O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Distingue uma coisa da outra? Resposta: mais distintamente ainda, pois sua visão penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece a visão do espírito. Vamos lá. Nós não conseguimos ver, nós encarnados, não conseguimos ver, por exemplo, que dos nossos orifícios estão saindo ectoplasma. Está saindo ectoplasma. Nós não estamos vendo. Mas está. Mas nós não estamos vendo. Por quê? Quando a luz bate no ectoplasma, isso serve também para o corpo espiritual, para o perispírito. Quando ela bate nessa matéria, no ectoplasma, ela não quebra em tamanhos suficientemente grandes para que os nossos olhos possam captar. Basicamente é por isso que a gente não vê espírito, tá? Basicamente é por isso que a gente não vê desencarnado. Porque quando a gente precisa da luz para ver. Eu já dizia no outro vídeo que conforme a luz bate em um objeto, ela refrata, ela se quebra, é captada pelos nossos olhos, bate na retina, nos cones, bastões e bastonetes, passa pelo meu nervo óptico, chega no meu cérebro, é processada e eu, espírito, enxergo, eu, espírito, vejo. E uma frequência de luz muito pequenininha, que é o espectro branco, chamado espectro branco, que são as 7 cores do arco-íris que juntas formam o branco. É um espectro pequenininho que o nosso olho vê. Embora tenha em torno de 580 megapixels, se pudesse ser medido em megapixels, né, os nossos olhos daria em torno de 580 megapixels, né, como se fosse uma câmera assim muitíssimo potente, mas sem zoom, mas muitíssimo potente, é limitada pela luz, pela frequência de luz que ela capta. Quando a luz bate no ectoplasma, ela não quebra num tamanho suficiente para ser captado pelos nossos cones, bastões e bastonetes no fundo do olho. É só por isso que a gente não vê espírito, basicamente. Basicamente, por isso que a gente não vê espírito, tá? Então, não é que não existe ou qualquer outra situação. A gente também não vê a eletricidade correndo no fio. Na realidade, ela corre por fora do fio, inclusive. A gente não vê. Não é? A gente não vê a onda do Wi-Fi. A gente sabe, está com o celular funcionando, a gente não vê a onda do 4G ou quem já tem 5G. A gente não vê. Você vê? Você consegue falar assim, deixa eu tirar essa onda. Nossa, a onda 4G está pegando em mim. A gente não fala isso, mas está aqui. A onda da televisão está aqui. Se eu colocar uma antena de televisão aqui agora, eu pego um canal, não é? É porque ela está aqui, eu não estou vendo. Então tem um monte de coisas que eu não capto, que os meus olhos não captam. E o espírito então vê onda de televisão? Também não é assim. Também não é assim. O que eu estou dizendo é que, como o espírito não precisa de luz para ver, ele não precisa que a luz bata em alguma coisa e quebre, e chegue e entre por algum lugar para ser processado, ele vê por ver, então vê muito mais do que aquilo que nós veríamos, porque tudo que a luz quebra num tamanho pequenininho, a gente não vê. E o espírito vê, tá? Então, ectoplasma que está saindo da gente, o espírito vê. Outros espíritos, eles veem, né? A gente normalmente vê da gente para baixo. Eu vejo quem está na mesma evolução que eu e aqueles que estão com a vibração mais baixa, porque estão mais densos do que eu. Aqueles que estão com a vibração mais acima, eu não vejo. Eu só vejo de mim para baixo. Eu vejo quem está igual a mim e aqueles que estão para baixo. É essa a situação
de enxergar o outro espírito. Então, dentro dessa linha, eles veem, por exemplo, a minha aura, que um médium vai ver. O médium vê a aura do outro, mas a maioria de nós não vê. O espírito vê. Então, o espírito ele vê muito mais distintamente as coisas do que a gente. Vê, inclusive, meu perispírito, mesmo estando encarnado. As lesões que tem nele, as dificuldades, o que eu estou pensando. Pensamento é matéria. Pensamento é matéria. Eu tenho que pensar antes de falar, antes de fazer qualquer coisa, tem que gerar o pensamento. Tem que gerar força do pensamento. Os espíritos vêm. Eu não consigo ver o pensamento do outro, consigo? Os espíritos vêm. Então os espíritos veem muito mais do que a gente, muito mais distintamente, distinguem muito mais as coisas. Todos os espíritos? Não, depende do grau de evolução. Um sujeito muitíssimo atrasado, ele nem vai saber que desencarnou muitas vezes. Aliás, muita gente, o corpo morre, o sujeito não percebe que o corpo morreu, ele continua andando para lá e para cá e não vê nada além daquilo que via enquanto estava encarnado. Aliás, pensa até que está vendo pelos olhos. Tão condicionado que está. O que é esse condicionado? Quem usa óculos vai entender facinho o que eu estou falando. Você usa óculos o dia todo, chega em casa, você tira o óculos. Você tem certeza que o óculos está pendurado aqui no nariz ainda. A gente tem a sensação que está aqui, né? Ou você está com um casacão forte, pesado, aí você tira o casaco. Ou você estava com uma roupa apertada, enfim, você tira, você tem a impressão ainda que você está com aquilo. Imagina você ficar, no meu caso, 52 anos que eu estou usando essa roupa carnal. Né? Se eu sair do corpo agora, eu ainda vou ter muitas impressões, eu vou achar que eu estou respirando, eu vou achar que eu estou andando, eu vou achar que eu estou enxergando só pelos olhos, só por uma entradinha de luz, eu vou achar tudo isso. Ainda vou estar impregnado dessa perturbação. Mas a partir do momento que eu me livro dessa perturbação, acabaram as situações e eu vejo muito mais distintamente do que enquanto eu estava encarnado. 249. O espírito percebe os sons? Fábio, isso é pergunta que se faça. A gente só sabe que sim porque o Kardec fez essa pergunta. Se ele não tivesse feito essa pergunta, a gente não sabia. Lembrando que isso aqui foi o começo do espiritismo e foi a base de tudo, né? O espírito percebe os sons? Resposta: sim, e percebe sons imperceptíveis aos vossos sentidos obtusos. Mesmo processo. Para eu ouvir, tem que vir pelo tímpano, pelo estribo, pelo martelo, os ossinhos, enfim, até ser processado no meu cérebro. Eu, desencarnado, não preciso ter um receptor. Eu, da mesma forma que recebo a imagem, recebo o som, no todo. Porque eu, espírito, estou ali recebendo tudo. A questão 249A fala justamente isso. A faculdade do espírito de ouvir está em todo o seu ser, assim como a de ver? Resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando ele se reveste de um corpo material, as percepções só lhes chegam através dos órgãos, mas no estado de liberdade elas deixam de ser localizadas. Então não é mais processada só no meu aparelho auditivo aqui. Como a fala também, eu não tenho corda vocal, na realidade é prega, porque é uma só, né? Prega vocal perispiritual, né? Mas eu vou achar que estou falando ainda. Mas na realidade eu estou projetando o meu pensamento, projetando a minha fala na direção do outro. É uma situação um pouco, não muito simples, vou dizer, né? Mas também bem óbvia, a gente consegue perceber. Né? Eu não preciso receber o som, até porque o som que nós ouvimos hoje, o que você está ouvindo aí, eu movimentei o ar ao meu redor, a minha prega vocal vibrou, mexeu no ar com todo o meu aparelho fonador, mexeu no ar, essa onda no ar foi captada pelo microfone, transformada em impulso elétrico para chegar aí para você. Quando sai do alto-falante ou do fone de ouvido que você está usando, ela utiliza o ar como transmissor, né? Então ela passa pelo ar, vibrando pelo ar até chegar no seu ouvido, né? Chegar no tímpano, no ouvido médio, no estribo, na bigorna, né? Enfim, todos os ossinhos do ouvido até serem processados pelo nosso cérebro para você ouvir. Então, teve dois condutores, o ar e os fios. Daqui do ar para os fios,
dos fios para o ar até o seu ouvido, certo? E no plano espiritual? No plano espiritual eu não estou vibrando nada com a minha garganta. É o meu pensamento que está sendo projetado, está sendo mandado para o outro. Oi, como é que vai? Tudo bem? Saiu o ar aqui da minha boca. Quando eu estou desencarnado, não vai sair nada. Mas como eu acho que eu ainda estou encarnado, como eu ainda, né, como eu disse, faz 52 anos no meu caso, que eu utilizo o aparelho fonador para falar. Eu vou ter a impressão de que eu estou falando, mas não estou vibrando o ar. É o meu pensamento que vai sair. Oi, como é que vai? Tudo bem? E vai encostar em você, no seu perispírito, e você vai entender que aquela força pensamento está falando: oi, como é que vai? Tudo bem? E aí você responde: sim, tudo bem, e você? E aquilo vem e bate em mim, eu vou pensar, vou até imaginar, vou ter a impressão de que estou recebendo pelos ouvidos, mas na realidade eu estou recebendo como um todo essa matéria mental que está batendo em mim, bem em você. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona no plano espiritual, tanto com a visão quanto com a audição. E com todos os outros sentidos, porque os sentidos são formas, como é muito grosso isso aqui, né? Como é muito grosso isso aqui, são formas por onde entram as sensações para que eu, enquanto encarnado, ainda ouça, ainda veja, ainda fale, ainda sinta cheiro, ainda sinta gosto, ainda sinta o toque, né? Fora do corpo eu não preciso de nenhum receptor desse. Eu estou direto ali ligado com todo mundo. É mais ou menos isso. Bom, é isso. Amanhã a gente volta com mais uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo pra você que fica. Tchau.